Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Carolzinha. Boa tarde, meu povo, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma semana, mais uma quarta da alegria. Espero que você esteja bem, feriado aí na área. Aproveita para descansar, aproveita para colocar a matéria em dia, aproveita para comer pizza, para passear, mas não esquece que tu tem aí um compromisso com o Enem. Você tem as aulas na sexta-feira, elas vão acontecer para você aí, mas aproveita para colocar a matéria em dia, aproveita para revisar, pegar a redação que não fez fazer, aproveita o seu feriado também, tá? Hoje a gente vai introduzir a aula mais importante do ano, né? A gente precisa da aula de hoje, não que o Enem vá me perguntar qual é a polaridade da molécula, não que o Enem vai me perguntar qual a geometria da molécula, se é linear, se é angular, se é trigonal, não. Mas você precisa entender isso aqui para entender a aula mais importante do ano, que é a aula da semana que vem. Por que é a aula mais importante do ano? Não estou dizendo que as outras não sejam, mas a aula mais importante do ano é a aula que cai do conteúdo que mais aparece no Enem dos vestibulares. Ligações intermoleculares é o conteúdo que mais aparece no Enem. Se você for fazer um levantamento, eu fiz aí um levantamento, acho que na nossa primeira aula, eu te mostrei que forças intermoleculares é o assunto mais cobrado no Enem. É claro que você vai ver isso comigo, você vai ver isso com a lá na Química Orgânica. Mas a gente precisa do conteúdo de polaridade e geometria para entender as forças intermoleculares. Então, não fica preocupado, tá? Não fica preocupado com você memorizar a geometria. Tenta entender o conteúdo. Tenta entender do porquê que o CO2 é apolar, por exemplo, tá? E aí, memoriza quem é polar e apolar e parte para o abraço para a matéria da semana que vem, que é a matéria mais importante do ano. Vai por mim, que a gente pensa em tudo que a gente está fazendo aqui com muito carinho e muito comprometimento com a sua prova, né? Então, vem para cá pro quadro. Eu vou usar muito pouco. Eu vou usar muito pouco do material hoje, porque eu acho que a gente vai entender melhor no quadro, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender, que os átomos, não vou escrever não, que os átomos, eles ocupam um espaço, no espaço. Então, quando eu faço uma ligação O2, oxigênio com oxigênio, o átomo de oxigênio está ocupando lugar no espaço. O outro átomo de oxigênio também está ocupando lugar no espaço. E os elétrons que estão em volta dele também estão ocupando lugar no espaço. Então, pensa que eu preciso organizar essas moléculas o mais distante possível um átomo do outro.
Os átomos e os elétrons, eles precisam ficar o mais distante uns dos outros, sem aglomeração, beleza? E como que a gente faz isso? É a partir dessa ideia da regrinha que a gente chama, né, de estabilização frente à geometria, eu preciso que todos os meus átomos estejam o mais distante possível uns dos outros e dos elétrons, tá? A partir disso, a gente origina as geometrias moleculares. Você lá na matemática, com o Glaucio ou com o Viug, você aprende geometria. Você aprende trigonal, triangular, piramidal, você aprende algum tipo de geometria na matemática. É a geometria da química, tá? Só que a gente vai pensar nessa geometria em relação aos átomos. A nossa primeira geometria é a geometria linear. A geometria linear, eu vou sempre colocando quais são os formatos das moléculas que apresentam essas geometrias, tá? A geometria linear, o nome já diz, é uma linha. Vai formar um ângulo de 180, não fica preocupado com o ângulo, tá? Na prova do Enem jamais vai te perguntar o ângulo. Nem a geometria, se bobear. Linear, quando ela acontece? Quando eu tenho ou uma molécula com dois átomos só, O2, ou quando eu tenho 3 átomos sem sobra de elétrons no átomo central, que eu já vou te dizer o que é. Vou passar a chamar de átomo central de AC para não precisar ficar escrevendo toda hora, tá? Então, a geometria linear tem 3 átomos sem sobra de elétrons no átomo central. Ou 2 átomos. Carol, o que é átomo central? Anota aí no teu caderno. Átomo central é o átomo da molécula que mais precisa de elétrons para estabilizar. Você, na última semana, conversou comigo sobre ligações químicas, lembra? Iônica covalente, metálica. Isso aí veio da regra do octeto, lembra? Que a gente precisava chegar a 8 elétrons para estabilizar? O átomo na molécula que mais precisar de elétrons para estabilizar é o átomo central. Então, vem aqui. Primeiro exemplo da geometria linear. HCl. Como é que eu faço, Carol? O H faz uma ligação com cloro. Eu só tenho como organizar esses átomos desse jeito. H ligado ao cloro, eu não tenho como. É em cima de uma linha. HCl é uma geometria linear. É a mesma coisa do O2, por exemplo. Eu não tenho como organizar, fazer a disposição desses átomos se não for numa linha, o mais distante possível. Geometria linear. Agora, gás carbônico. Presta atenção, eu vou te dar as moléculas mais importantes ali, tá? Então, assim, não se preocupe com as outras. Eu vou te dar que cai no Enem. Gás carbônico, CO2. C dupla O. Eu vou colocar o oxigênio aqui pra cima só pra não ocupar muito espaço, tá? Que a minha letra tá enorme hoje. O ligada ao O. CO2. C ligada ao O, ligada a outro O. Carol, por que os átomos no gás carbônico, eles estão dispostos desse jeito? O carbono é um átomo da família 4A. Ele faz 4 ligações. Ele precisa, se ele é da família 4A, ele tem 4 elétrons na última camada, ou na camada de valência, como você quiser chamar. Ele tem 4 elétrons na camada de valência. Ele precisa chegar a 8. Responde para mim. Quantas ligações ele precisa fazer? Se ele tem 4 e ele precisa chegar a 8, você concorda comigo que ele precisa fazer 4 ligações? E ele faz ligações covalentes com o oxigênio, a metal e a metal. Então, o oxigênio precisa fazer 2. O carbono faz 2 com um O. Estabiliza um O. Mas não estabiliza ele, né? Ele faz 2 ligações com um O.
usando 2 elétrons dele, sobra 2. Mas ele ainda precisa de 2 ligações. Adivinha só? Ele vai lá e faz 2 com outro O. Carol, por que é geometria linear? Não sobra elétrons no carbono. Se não sobra elétrons no carbono, eu posso jogar um oxigênio para um lado, um oxigênio para o outro e fiquei o mais distante possível. Por isso que a minha geometria também é chamada de geometria linear. Por isso que eu jogo um oxigênio para um lado, um oxigênio para o outro. Geometria que eu chamo de geometria linear. São os meus compostos mais importantes da geometria linear. Aí eu venho para a geometria que eu chamo de angular. Eu só tenho 2 casos. Na verdade, um caso. Olha que doideira. Também é com 3 átomos, só que agora tem sobra de elétrons no átomo central. Me dá um exemplo, Carol. E o mais importante deles, a água. Aí, tá vendo que eu tô fazendo também uma revisão de ligações químicas contigo. Oxigênio. Oxigênio é da família 6A. Quantos elétrons o oxigênio tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um, 2, 3, 4, 5, 6. É isso aqui que eu tenho, ó. Ali. O meu oxigênio, ó, a galera tá me perguntando ali, o que é isso de ficar o mais distante possível? Vou escrever para você entender agora. Ó, átomo central é o átomo que precisa de mais elétrons para se estabilizar. Por exemplo, a água. A água é H2O. Eu quero que você pense nela como o composto que já existe. O hidrogênio, ele faz uma ligação. Ele precisa fazer uma ligação. O oxigênio precisa fazer 2. Quem é que precisa de mais elétrons nessa molécula? O hidrogênio que precisa fazer, para todo mundo, presta atenção aí, vem. O hidrogênio que precisa fazer uma, ou o oxigênio que precisa fazer 2? O oxigênio, ele precisa de mais ligações. O oxigênio é o átomo central. Eu sei que ele tem 6 elétrons na sua última camada, ele é da família 6A. Por isso que a gente precisa, para entender essa aula, ter entendido a aula de ligações químicas e ter entendido a aula de tabela periódica. São aulas que precisam uma das outras, ok? Oxigênio. Ele é o átomo central, porque ele precisa de mais ligações. Aí o hidrogênio vai lá e faz uma ligação com ele, tá? E aí o outro hidrogênio vai lá e faz outra ligação com ele. Eu fiz ligações feias para você entender. Tá? Eu comecei a aula te dizendo que os átomos ocupam espaço e os elétrons também. Então, é como se eu tivesse hidrogênio ocupando um espaço, o outro hidrogênio ocupando outro espaço, e esses elétrons que estão aqui em cima também. A gente chama isso de nuvem eletrônica. A sobra de elétrons também ocupa espaço. Então, é como se esses meus elétrons também ocupassem espaço. Então, eu tenho 4 coisas ocupando espaço. 4 elétrons e os hidrogênios. A gente vai tratar os elétrons agora como pares eletrônicos. A gente vai pensar nesses elétrons sempre em 2, em par, tá? Então, eu tenho um par eletrônico, outro par eletrônico. Hidrogênio e hidrogênio. Então, eu tenho 4 coisas ocupando meu espaço. Os 2 pares eletrônicos e os hidrogênios. Eu preciso colocar essas coisas que estão ocupando espaço o mais distante possível uma das outras. A forma como eu coloco isso é a geometria angular, ou linear, ou trigonal. O que vai depender é de quantos átomos eu tenho, quantos elétrons eu tenho. No caso da água, a minha geometria é uma geometria angular
Porque esses elétrons aqui empurram os hidrogênios para baixo, para ficar o mais distante possível. Então, eu vou ter hidrogênio para cá e o outro hidrogênio para cá, formando um ângulo ali embaixo. Qual é a diferença disso para o CO2? Quantos átomos eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3. Quantos átomos eu tenho no CO2? 1, 2, 3. Eu tenho 3 átomos aqui e aqui. Qual é a diferença entre os dois compostos? Na água, existe elétron sobrando. Então, existe coisas também ocupando espaço, que são os elétrons. No gás carbônico, não. No gás carbônico, o carbono já usou os 4 elétrons dele. Não sobra elétron. Então, não tem elétron ocupando espaço. E aí, com isso, eu consigo colocar um oxigênio para um lado, o outro oxigênio para o outro. Por que eu não consigo fazer isso com os hidrogênios? Porque os meus elétrons também ocupam espaço. Tá? Vocês vão entender que vocês entenderam agora. Presta atenção. Terceira geometria. A terceira geometria é a geometria trigonal plana. Ou trigonal planar, como você quiser chamar. O que é ela? São 4 átomos sem sobra de elétrons no átomo central. Então, eu preciso ter 4 átomos na molécula toda e não sobrar elétrons no átomo central. O que eu vou fazer? Meu exemplo, vamos lá. Eu sei que vocês já viram o aldeído com alã, tá? Aldeído com alã. Eu quero metanal. É o aldeído com um carbono. Vem. Carbono. Eu vou escrever de qualquer jeito, só para você entender. Ele tem 4 elétrons, tá? 4 elétrons. Ele faz uma dupla com O, liga uma no H e liga a outra no H. Sobrou elétrons no átomo central? Sobrou elétrons no átomo central? Não. Gente, não precisa se preocupar se você estiver entendendo mais ou menos. O que vai me importar é metade da aula para lá. Aqui eu só estou te falando quais são os principais compostos e quais são as principais geometrias. O que me importa aqui é você saber a polaridade. Eu sabia que quando eu entrei aqui para dar essa aula, que essa aula é mais complexa mesmo, porque a gente precisa de conteúdos anteriores. Se você no feriado sentar e assistir a aula de ligações químicas e de tabela e assistir essa depois, você vai entender tudo. Aí, sobrou elétrons no meu carbono? Não sobrou. Então, eu consigo colocar os 3 átomos que estão em volta do carbono na mesma distância, o mais distante possível. Aí, o que eu faço? Qual é a minha maior distância possível? C, dupla O, H e H. O ângulo que existe aqui é o mesmo que existe aqui, que é o mesmo que existe aqui. É um ângulo de 120 graus, que dá 360. A distância entre o átomo do O, do H, do H, do H, do H, do O, é de 120 aqui, de 120 aqui e de 120 aqui. Eu tenho 3 átomos sem sobra de elétrons no átomo central, então eu consigo colocá-los o mais distante possível. E parece um triângulo, ó. Por isso que eu chamo de trigonal plana. E se o Alan falou com você de hibridização, ele falou para você que o carbono que faz uma pi tem geometria trigonal plana. Encaixou lá com a hibridização do carbono.
que o Alan falou contigo na química orgânica. Vou para a nossa quarta geometria. Tô acabando, fica tranquilo. Piramidal. O que é a geometria piramidal? Também são 4 átomos, só que agora eu tenho sobra de elétrons no átomo central. Nosso maior exemplo é a amônia, NH3. Né? Por quê? Porque o nitrogênio, vou fazer feião para você entender. 1, 2, 3, 4, 5. Nitrogênio tem 5 elétrons. Se ele precisa chegar a 8, quantas ligações ele precisa fazer? Se ele tem 5 elétrons, quantas ligações ele precisa fazer? 3. Por isso que é NH3. Eu vou ter um hidrogênio aqui, um hidrogênio lá em cima, um hidrogênio lá do outro lado. Botei bagunçado para você entender agora de uma vez por todas. Foi lá. Tá? Se eu responder aqui, isso aqui, para ser linear sempre precisa de... Não. Não. Tá? Aqui não é metal. Aqui é hidrogênio e é metal. Aqui é metal e é metal. Linear, aqui não tem nenhum metal, tá bom? Olha pra cá. Eu tenho 3 átomos, aí eu te pergunto. Sobrou par de elétrons no átomo central? Sobrou par de elétrons no nitrogênio? Sobrou. Sobrou elétron aqui e um outro. Então, sobrou 2 elétrons. Sobrou um par de elétrons. Eles também ocupam espaço. Tá tudo zoneado. Os elétrons estão um para cima, um para baixo, hidrogênio para um lado, hidrogênio para o outro. A molécula se organiza para dar espaço para esses átomos. Então, olha como que a amônia se organiza. N, H, H, H. E lá em cima, o meu par eletrônico. Os 2 elétrons que tinham sobrado. Então, eu formo como se fosse uma pirâmide, olha aqui, ó. Por isso que eu chamo de piramidal. Sobrou elétrons, hidrogênios ali embaixo, piramidal. Parece uma pirâmide. Sim, todos fazem ligação covalente aqui em cima. Me perguntaram ali no chat, acabei de responder. Por fim, a nossa geometria tetraédrica. Qual é a geometria tetraédrica, Carol? 5 átomos. Mais comum para você, metano. Metano, CH4. Aí, eu vou colocar para você aqui, ó, C, H, H, H. Deixa eu subir, que eu ocupei muito espaço aqui. C, H, H, H e H. Geometria tetraédrica. Lembra que quando o carbono faz só ligação simples, ele é sp3. A geometria dele é tetraédrica. Bate lá com a matéria do Alan, lá nas primeiras semanas de química orgânica. Se o carbono faz só ligação simples, os seus átomos se dispõem como geometria tetraédrica. Ele é sp3. Tá? Aí, presta atenção. Mas eu distancio o máximo que eu posso na geometria tetraédrica. Aí, essas são as nossas principais geometrias. Existe octaédrica, existe piramidal. Não quero falar disso com você. Tá? O Irene nunca colocou isso lá. Aí, eu quero falar sobre polaridade. Para você entender polaridade, eu quero falar de polaridade da molécula. Para você entender polaridade, você tem que lembrar de um assunto chamado eletronegatividade. A eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem de atrair os elétrons em uma ligação. Tá? Como é que eu sei isso? Quem são os meus elementos mais eletronegativos?
Todo mundo que está mais próximo dos gases nobres. Tá? O meu elemento mais eletronegativo é o flúor, depois o oxigênio, depois o cloro, depois o nitrogênio. Geralmente tem uma outra ordem. Também pode ser nitrogênio, cloro e o resto. Os elementos mais próximos dos meus gases nobres são os meus elementos mais eletronegativos. Então, imagina que eu estou aqui, ó, de mão dada, compartilhando um elétron com a Thaís, por exemplo. Tá? Estou compartilhando um elétron. Eu sou mais eletronegativa que a Thaís. Estou compartilhando. Eu não vou roubar o elétron dela. Eletronegatividade não é roubo de elétrons, é atração. Então, eu estou aqui ligado com a Thaís, compartilhando um elétron. Eu sou mais eletronegativa. Nessa ligação... Renan, você pode vir aqui rapidinho? Rapidinho, Renan. Não vai aparecer não, só me dá a mão. Ó, me dá a mãozinha. Muito obrigada. Estou compartilhando um elétron com o Renan. Compartilhamento, ele está usando do meu, né? Eu estou usando do elétron dele. Aí, eu sou mais eletronegativa. Eu não vou roubar o elétron do Renan, não vou tirar direto dele. Mas eu vou fazer isso. Eu vou puxar o elétron para mais perto de mim. Não saiu do Renan, mas está mais perto de mim. Porque eu sou mais eletronegativo. Quando isso aqui acontece, é o que gera a polaridade. Muito obrigada, Renan. É o que gera a polaridade. Tá? Quando eu falo assim para você, eu vou ao polo gastronômico de algum lugar. O polo gastronômico de algum lugar não é um lugar que tem um acúmulo de elétrons, um acúmulo de elétrons, ó, já respondi, um acúmulo de bar, restaurante. Se eu falo que eu vou ao polo hospitalar, eu vou a um lugar que tem hospital, clínica da família, UPA, etc. É um acúmulo de alguma coisa. Na química, o polo é o acúmulo de elétrons. Então, para eu entender se existe ou não acúmulo de elétrons, eu preciso saber quem é mais eletronegativo, tá? Para existir, quando existe um único acúmulo de elétrons, eu digo que essa molécula é uma molécula polar. Se existe mais de um acúmulo ou não existe nenhum, a minha molécula é uma molécula apolar. Aí, antes de eu continuar, Renan, estão falando que você tem casaco bonito. Prazer, mão do Renan. O Renan apareceu nos stories esses dias. Você tá escondendo sua imagem, Renan? Tá. Entendi. Você passou gripe também. Ah, já passei gripe, eu tô aqui espirrando desde cedo. Aí, Renan, passa álcool na mão. Aí, vem pra cá. Aí você vai entender agora o porquê que eu te mostro tudo isso. Você não precisa gravar, porque você já vai entender quem é polar e apolar nas coisas mais importantes, que é o que vai cair no Enem. Aí, olha pra cá. Dois elementos diferentes. Tem eletronegatividades diferentes. O cloro é um dos elementos mais eletronegativos. Aqui existe uma ligação que ela não é iônica, é compartilhamento de elétrons. O cloro é o elemento mais eletronegativo que tem entre essa ligação. Então, meu cloro vai puxar o elétron para ele. A minha setinha é só quem está puxando o meu elétron. O cloro está puxando o elétron para ele. Só está mais perto do cloro. Lembra da história? Não saiu do Renan. Só estava mais perto de mim. Ali, o meu elétron também não vai sair do hidrogênio. Mas vai estar mais próximo do cloro. Aí, o meu cloro vai estar com um acúmulo de elétrons. Não vai? Eu vou ter um polo com um acúmulo de elétrons. Esse polo a gente vai classificar como polo parcialmente negativo. Primeiro, por que negativo? Porque elétron é negativo. Por que parcialmente?
Porque o elétron não vai direto para o cloro. Ele não rouba efetivamente. Só está mais perto. Então, o meu cloro passa a ser o meu polo negativo. E o meu hidrogênio, o meu polo positivo. Me responde você. Tem um único acúmulo de elétrons? Tem um único acúmulo de elétrons? Tem, em volta do cloro. Então, a minha molécula é uma molécula polar. Aí vem aqui, olha como você entendeu. O2, o oxigênio está ligado ao oxigênio. Eles têm eletronegatividades diferentes? Não. Eles são o mesmo elemento químico. As eletronegatividades são iguais. Se as eletronegatividades são iguais, você concorda comigo que ninguém vai puxar de ninguém? Se ninguém vai puxar de ninguém, vou ter um acúmulo de elétrons. Se eles têm a mesma força aqui, eu vou ter um acúmulo de elétrons? Não, porque ninguém vai puxar de ninguém. Aqui, eu não são elementos iguais. Eles têm a mesma força para compartilhar o elétron. Então, ninguém vai puxar o elétron para mais perto de ninguém. Estão os elétrons dispostos na mesma distância. Eu vou ter um acúmulo de elétrons em cima de algum átomo? Não. Então, essa molécula é uma molécula apolar. Não tem polo. Não tem acúmulo de elétrons. Agora, olha a água, para você entender. Deixa eu só tirar esse preto para não confundir você. Olha a... Já vou voltar no CO2. Mas olha a água. Quem é mais eletronegativo? Para aí tudo que agora tu vai entender de uma vez por todas. Ai. Oxigênio e hidrogênio. Quem é mais eletronegativo? O oxigênio. Então, o oxigênio nessa ligação puxa os elétrons para mais perto dele. O oxigênio nessa ligação puxa os elétrons para mais perto dele. Você concorda então comigo que os elétrons eles estão em volta do oxigênio? Eu não vou ter um acúmulo de elétrons no oxigênio? Eu vou ter um acúmulo... Gente, acúmulo de elétrons é elétron mais perto. Eu não vou ter um acúmulo de elétrons perto do oxigênio. É como se os meus elétrons estivessem girando em volta do oxigênio, mais perto dele do que do hidrogênio. Aí, eu tenho esse acúmulo único em um único lugar da minha molécula? Tenho. Então, a molécula de água é uma molécula polar. E aí, eu já te explico o porquê que ela não se mistura no óleo de cozinha. A água se mistura no óleo de cozinha? Eu não vejo duas fases, eu não vejo a água e o óleo. Quer dizer que eles não se misturam por completo. Então, eu te explico aqui agora. Ó. O óleo de cozinha é uma cadeia carbônica. Muito maior que essa, mas eu posso te mostrar nessa. Tá? Vou melhorar. Antes de eu chegar lá na água e no óleo. Água com gás. Água com gás. Já beberam, já viram, provavelmente, né? A água com gás, ela tem a água e você vê as bolinhas de gás, né? Não é só porque é gás, é porque não se misturam, né? Vem pra cá pra você entender. O gás que tá na água com gás é o gás carbônico, que a gente acabou de desenhar aqui. O oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, quer dizer que o oxigênio puxa o elétron para ele, nessas ligações. Então, forma um acúmulo de elétrons em volta desse oxigênio. Ele é o mais eletronegativo. Na outra ligação, porque existem outras ligações, o oxigênio também puxa. Forma outro polo ali. Né? Me responde uma coisa. Olha o que eu escrevi lá. Existe um único acúmulo de elétrons na minha molécula?
existe no CO2 um único acúmulo de elétrons na minha molécula? Não. Eu tenho um acúmulo aqui e acúmulo aqui. Olha o que eu escrevi para você que é a molécula polar. Um único acúmulo. Aqui eu tenho mais de um. Se eu tenho mais de um, a minha molécula passa a ser uma molécula apolar também. É por isso que ela não se mistura. Por isso que quando você vê água com gás, você vê ali aquele gás numa outra fase também. Não é só porque é gasoso. É porque eles têm polaridades diferentes. Aí vem aqui. Olha a explicação do óleo lá de cozinha. Quem puxa de quem? Você concorda que o meu carbono ele é mais eletronegativo que o hidrogênio? Então, nessas ligações, ele puxa desses carbonos. Aqui, eu formo um acúmulo de elétrons em volta desse carbono. Só que esse carbono está ligado a outro carbono. Mesmo elemento químico, eletronegatividades iguais. Esse carbono não vai puxar desse carbono. Então, a gente vai pensar como se fosse um individuazinho. Esse carbono puxa desse hidrogênio, esse carbono puxa desse hidrogênio. Acumulou em volta desse carbono. Só que esse carbono também está ligado em outro carbono, que é carbono. Então, tem a mesma eletronegatividade. O carbono puxa dos hidrogênios, acumulou aqui. Carbono puxa dos hidrogênios, acumulou aqui. Por que que não tem ninguém que puxa mais de ninguém aqui? Porque eu tenho átomos iguais. Então, é como se eu tivesse acúmulozinho aqui, acúmulozinho aqui, acúmulozinho de elétrons, acúmulozinho de elétrons. Eu tenho um único acúmulo de elétrons ali. Eu tenho um único acúmulo de elétrons ali. Não. Não tenho. Se eu não tenho um único acúmulo de elétrons, essa molécula também é uma molécula apolar. Aí eu queria que você escrevesse de novo no seu caderno mais uma observação, tá? Escreve no seu caderninho assim. Todo hidrocarboneto é apolar. Todo hidrocarboneto é apolar. Isso é para a vida. Então, sempre que você... E é isso que cai no Enem. Então, me responde uma coisa. A água se mistura na gasolina? Não. Sabe por que que não? Não é à toa que quando tem um derramamento de gasolina no mar, ela fica em cima da água. Ela não se mistura na água. Tá? Gasolina, água embaixo. Não se mistura. Sabe por quê? Porque a gasolina é C8H18. A gasolina é um hidrocarboneto. Então, a gasolina é apolar. Você vai matar isso só de saber que tem cadeia carbônica. Sempre que tiver cadeias carbônicas grandonas, você vai dizer que é apolar, tá? Aí, a explicação para não se misturarem é exatamente essa. As polaridades são diferentes. As substâncias só se solubilizam, só misturam, só interagem se elas tiverem polaridades semelhantes. Por isso que a gasolina não se mistura na água, porque uma é polar, que é a água, a outra substância é apolar, que é a gasolina. E a gasolina fica em cima porque ela é menos densa que a água. Aí vem aqui, ó. Queria que você fizesse do nitrogênio para a gente encerrar a aula. O nitrogênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Eu quero que você me diga se aquela molécula de amônia é polar ou apolar. Eu quero que você me diga se a molécula de amônia é polar ou apolar. O nitrogênio, ele é o elemento mais eletronegativo que eu tenho ali. Eu vou fazer de azul só para não confundir vocês com a pirâmide. O nitrogênio puxa esse elétron do hidrogênio. O nitrogênio puxa desse hidrogênio. O nitrogênio puxa desse hidrogênio. Vai existir um acúmulo em volta do nitrogênio de elétrons. Se tem acúmulo, essa molécula é uma molécula polar. Todo mundo me respondeu, vocês entenderam, viu? Eu falei que era só prestar atenção, não esperaram, estavam desesperados antes da aula começar.
Mal tinha falado, você já estava dizendo que não tinha entendido? Vocês entenderam. Fique feliz. Tira um print aí, por favor. Aí alguém me perguntou aí, ó. Alguém me perguntou. Então, tudo que tem cadeia carbônica é apolar? Tudo que tiver hidrocarboneto é apolar. Mas, na química orgânica, você com certeza já viu, vocês já estão até em reações, né? Vocês já viram ácido carboxílico, éster, álcool e tal. A presença do oxigênio, do dupla O, torna aquela molécula um pouquinho mais polar. Por exemplo, vem cá. Tirou print desse troço? Tirou, né? Ó. Vou desenhar uma molécula aqui só para você entender. Rapidex. Ácido carboxílico, você viu há pouco tempo, então você lembra. Olhei para ele. Eu tenho oxigênios. Isso é específico da química orgânica, tá? Se você entendeu tudo isso aqui, tá lindo. Tá lindo, tá show. Você vai entender muito a aula da semana que vem. Muito, eu vou ficar muito feliz. Porque a aula da semana que vem é muito importante, tá? Mas isso aqui é específico para a química orgânica. Imagina que você tem cadeia carbônica ali, ácido carboxílico, vinagre aqui, ácido acético e tal, blá. Eu tenho oxigênios e cadeia carbônica aqui e aqui. A parte da cadeia carbônica, que eu acabei de mandar tu gravar, escrever no teu caderno, é apolar. Essa partezinha é apolar e essa partezinha é apolar. Todo hidrocarboneto é apolar. Então, a parte da cadeia é apolar. Beleza. Só que eu tenho oxigênios aqui, que são elementos muito eletronegativos. Então, é como se os meus oxigênios estivessem puxando os elétrons para eles. Então, essa minha partezinha é polar, por causa da presença dos oxigênios. Então, isso é um caso específico da química orgânica. Você vai ver isso com a Alain também, lá na frente. Acho que vocês já viram, né? A polaridade dessas moléculas orgânicas só vai existir se eu tiver algum elemento eletronegativo ali. Mas sempre, em todo composto orgânico, vai ter cadeia carbônica, não vai? Se todo composto orgânico vai ter cadeia carbônica, todo composto orgânico vai ter uma partezinha que é apolar. Quanto maior a cadeia, mais apolar a minha molécula é. Beleza? Galera, eu nem abri o material. Te dei a aula todinha lá no quadro, mas fica aí disponível para você. Aqui tem outras imagens. Se você entendeu a aula ali no quadro, você entendeu tudo que você precisa para a aula mais importante do ano, que é a semana que vem, tá? Se cuidem, um ótimo feriado para vocês. Perfeito, Samuel. Ela é anfifílica, ela tem uma partezinha que é polar, outra parte que é apolar, mas o Alan volta para falar só das moléculas orgânicas em relação à polaridade. Mas como você aprendeu hoje, você vai ser chuchu beleza com o Alan. Um beijo, um ótimo feriado. Obrigada pelas melhoras aí. Um beijo. Renanzito, obrigada, tá? Pela sua mão, mostrando os elétrons. Tenho certeza que eles aprenderam mais com isso. Um beijo, até semana que vem. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.